Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde, onde falamos sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre biofísica. Eu estou aqui com o Thiago Zamberlan, tudo bom? Tudo bom, Natasha? Obrigado pelo convite. Então, Thiago, fala um pouquinho sobre a sua carreira pra gente. Eu sou fisioterapeuta, né? Minha formação de graduação é fisioterapia. Tenho algumas pós-graduações, né, em ortopedia, traumatologia, osteopatia. Dei muito tempo aula de pilates. E depois de um tempo assim estagnado na profissão, vamos dizer assim, acabei me interessando sobre o assunto, né, sobre biofísica, sobre energia, essas coisas assim. E descobri uma pós-graduação em São Paulo, numa universidade de medicina, em biofísica, né? Como não utiliza princípios, não utiliza química, não tem procedimento invasivo, pode ser feita por profissionais da área da saúde. E a formação em fisioterapia me credenciou a fazer essa pós-graduação em biofísica. Aí fiz biofísica, também fiz pós-graduação em ozonioterapia, que eu também utilizo. E basicamente é isso, né, da minha profissão. E com o que tu trabalha atualmente? O que tu faz? Atualmente eu trabalho com ozônio, né, que é bem comum, e trabalho muito com biofísica, né, com a biorressonância mais especificamente, né. Eu trabalho com equipamento, né, onde eu faço diagnóstico e também a gente faz tratamento com alguns equipamentos de biofísica e biorressonância. E afinal, o que é essa biofísica, né? Como é que é feito esse tratamento, esse diagnóstico? Então, a biofísica, né, como o nome já diz, é física aplicada à saúde. Então, a gente utiliza princípios da física, né, a gente estuda alguns princípios de Einstein, Heisenberg, Born, Planck, esses grandes físicos, prêmios nobres de ciência, né, e traz isso para a saúde. Num modo grosseiro e simplório de explicar, né, você imagina a tabela periódica, lá tem todos os elementos que existem na Terra. Tudo que a gente conhece é um aglomerado de alguns elementos que estão lá. Né? Por exemplo, a água é H2O. Esse copo plástico é feito de alguns elementos que estão lá na tabela periódica. Se você olhar cada elemento lá na tabela periódica, né, aquilo são átomos. Né? Um átomo ele tem matéria no núcleo e um campo eletromagnético, um campo de energia. Né? Como tudo é um grande aglomerado de átomos, toda matéria, né, ela tem muito mais energia do que matéria. Né? E existe uma fórmula de Einstein que é E igual a mvc ao quadrado, energia igual a matéria, porém em estados físicos diferentes. Matéria é energia condensada, né? Como a água, né? Água, vapor e gelo são a mesma coisa, em estados físicos diferentes. Né? Então, energia e matéria também são a mesma coisa, em estados físicos diferentes. Existe um cálculo físico que transforma energia em frequência. E frequência a gente mede em hertz. E ondas da mesma frequência se atraem. Então, dessa forma, existem equipamentos que medem frequência, mede campo eletromagnético de órgãos e sistemas, e dessa forma, existem equipamentos que conseguem modular órgãos e sistemas também. Só para ver se eu entendi e para simplificar para o pessoal, ele mede mais ou menos a questão ali dos prótons, dos elétrons, dos átomos, no caso. Não, assim, ó. Um átomo, ele tem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons girando em torno do núcleo. Os elétrons girando em torno do núcleo, isso é energia. Depois, mais à frente, eu vou dar um exemplo sobre a interferência das radiações eletromagnéticas na nossa vida. Então, a nuvem de elétrons, isso é energia. Tá? Toda energia vibra numa frequência. Tá? Frequência a gente mede em hertz. E ondas da mesma frequência se atraem. Assim que a gente consegue. É assim que funciona uma rádio, é assim que funciona um controle remoto de portão.
É assim que funciona uma série de coisas. E é assim que funcionam os equipamentos de biorressonância, através da ressonância. Então, você manda uma frequência e você vê se existe aquela frequência naquele corpo e se ele está fora, ou se está baixo, está alto, está no padrão. Dessa forma, a gente consegue avaliar. E por que é importante isso? Porque dessa forma a gente consegue trabalhar com medicina preventiva. Por quê? Teve um médico alemão nos anos 50, inclusive prêmios de medicina, que ele descobriu que todo o processo patológico, existe 6 fases do processo patológico. Ninguém dorme saudável e acorda doente. Isso não existe. Existe um processo do adoecer. Esse processo é lento, invisível, né? E a última fase do processo patológico, a 6ª fase, é uma alteração tecidual. É um nódulo, uma mancha, um tumor, um cisto, uma úlcera. Essa é a última fase do processo patológico. Geralmente, os exames tradicionais, eles pegam alterações na última fase do processo patológico. Você já está doente. O que fazer agora? Né? A primeira e as primeiras fases do processo patológico é uma alteração do campo eletromagnético desse órgão ou sistema. Por quê? Porque matéria é energia condensada. Então, para eu ter uma alteração na matéria, primeiro eu tenho que ter uma alteração no campo eletromagnético. Você entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com medicina preventiva. A gente consegue identificar processos patológicos em seu estágio pré-clínico. Você ainda não tem a doença física no tecido. Está com o campo eletromagnético alterado. Todo órgão tem um campo eletromagnético. Por exemplo, se você for fazer um exame cardíaco, a frequência média do coração é 440 Hz. O fígado tem outro, o pâncreas tem outro, o intestino tem outro. Né? Média, homem, mulher, idoso, criança. Né? Quando eu vou fazer o seu exame, eu vou colocar o seu perfil. Mulher, idade tal, altura tal, peso tal, sangue O positivo. Mulheres do teu perfil têm um fígado saudável trabalhando numa frequência X. Tá? Se eu examino com equipamentos sofisticados, eu trabalho com equipamento russo, né, que tem certificado do FDA, que é a Anvisa americana, da União Europeia. Inclusive que pouquíssimas pessoas têm, né, por aqui. Poucas pessoas têm. Se eu não me engano, aqui no Brasil tem 3, 4 equipamentos. Inclusive, eu fui estudar em Moscou, na Rússia. Eu ensino as pessoas a mexer nesse sistema, né? Enfim. Então, dessa forma, a gente consegue ver campos eletromagnéticos alterados, né? E quando ele está alterado, por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo bem simples. Uma mulher foi no ginecologista, né? E ela fez o preventivo ano passado, normal, né? Esse ano ela foi repetir o exame e ela descobriu um mioma, por exemplo, no útero. Esse mioma no útero apareceu do ano passado para esse, correto? Correto. Só que esse útero dela, de uma mulher, por exemplo, de 30 anos de idade, esse útero que era para estar trabalhando, funcionando, com um campo eletromagnético de 600 Hz, por exemplo, há 5 anos atrás, ele já estava em 2.000 Hz. E 2.000 Hz num útero de uma jovem daquela idade é um mioma. Então, lá atrás, a gente já conseguiria ver que essa mulher, ela provavelmente vai ter um mioma. E aí, como que a gente consegue corrigir isso? Trabalhando com medicina preventiva. Então, eu trabalho em parceria com médicos, né, médicas que são nutrólogas, ortomoleculares, faz uma medicina integrativa, né, não é uma medicina de remediar, né, não é já está doente agora o que eu faço. Não, existem desequilíbrios. Então, o que a gente pode fazer? Daí eu passo para a médica, né, faço um laudo, passo para ela, e aí ela vai trabalhar outras questões, né? Trabalhar questões hormonais, trabalhar questões alimentares, trabalhar questões inflamatórias, enfim. Basicamente, não sei se foi confuso ou se foi esclarecedor. Não, acho que ficou bem claro. Tem algumas imagens, a produção vai botar para vocês, dar uma olhadinha.
de como o Thiago trabalha. Então, esse aí é um atleta, né? Eu não vou falar nome, mas é um atleta famoso aí de skate, né? Ele está fazendo um tratamento com equipamentos de biofísica, né? Na imagem seguinte é um evento nos Estados Unidos, na Califórnia, em Los Angeles. Também esse aí é um skatista famoso. Eu estou colocando um equipamento de biofísica para acelerar o processo de regeneração tecidual. Esse skatista também, ele teve uma fratura de clavícula, né? Estou fazendo uma sessão de osteopatia nele e na clavícula esquerda também tem um equipamento de biofísica. Esse é o Boris Petrovich, ele é sobrinho neto do Nikola Tesla, ele é presidente do Instituto Tesla, né? É um cientista, é um gênio. Viajei com ele para a República Tcheca quando eu comprei o primeiro equipamento. Esse é um atleta olímpico, né? Um atleta de taekwondo, também a gente fez avaliação nele, né? Lá atrás tem um computador com software. Esse é outro atleta, né? Skatista também, estou fazendo uma avaliação nele. Isso aí também foi em Long Beach, na Califórnia, também num evento de skate. Você é uma skatista profissional. Eu vou colocar também um equipamento de biofísica ali para acelerar o processo de regeneração tecidual. Então, na questão do tratamento, né, como a biofísica pode interferir no tratamento? Né? Como todo órgão, toda matéria, ela é energia condensada, né? Se o processo patológico começa lá atrás, nesse caso, né, de atletas, eles tiveram lesões, um entorse, uma batida, um trauma. O que a gente faz? A gente consegue modular o campo eletromagnético do órgão saudável, né? E como matéria é energia condensada, a gente primeiro modula o campo eletromagnético e força a matéria a voltar ao seu estado normal. Claro, sempre com a associação de um médico, né, que possa também fazer uma suplementação. Geralmente eu trabalho com médicos que não são tão... não trabalho tanto com química, trabalho mais com suplementação, né? E isso acelera muito o processo de regeneração tecidual no caso de atletas, né? Porque muitas vezes talvez não adianta forçar de forma eletromagnética a pessoa continuar com o mesmo estilo de vida. Com certeza, né? O processo da cura e da recuperação é um todo, né? Podemos falar um pouco disso um pouco mais para frente. Então, a gente está no horarinho do intervalo, vou chamar, mas é rapidinho e a gente volta já já. Olá, voltamos aqui com o programa Estilo Saúde, onde estamos falando sobre biofísica com o Thiago. Então, Thiago, qual a tua opinião sobre produtos industrializados, processados? Então, eu comecei a trabalhar com biofísica, né? Comecei a trabalhar com um equipamento chamado VegaTest. Você, como nutricionista, já ouviu falar? Alguns nutricionistas utilizam isso para ver algumas intolerâncias, né? O VegaTest é um equipamento de biofísica que ele foi desenvolvido por um médico alemão, o Dr. Volt, lá nos anos 70. Comecei a trabalhar com ele, depois eu acabei conhecendo o Boris. Inclusive o Boris foi o meu professor lá em São Paulo, né? E aí acabei viajando com ele lá para a República Tcheca para comprar o primeiro equipamento, né, tecnológico de biofísica. Acabei sendo convidado para trabalhar na França, fiquei algum tempo trabalhando na França. E acabei me aprofundando muito nisso. E qual é o problema de produtos industrializados, químicos? O que acontece? As bactérias, fungos, vírus, qualquer parasita, ele é um ser vivo também, né? E eles vivem dentro de um bloco frequencial. Tá? Um ser humano saudável, por exemplo, tem uma frequência média de 534 terahertz. Essa é a frequência média do ser humano, né? Os parasitas, bactérias, fungo, vírus, eles vivem em outra faixa frequencial. Se fosse um rádio, é como se você vivesse em FM e eles em AM. Não tem como pegar uma rádio AM em FM.
né? O que acontece? Você vai utilizando coisas químicas, né? Por exemplo, o chumbo. O chumbo é um metal tóxico que não faz parte do nosso corpo. Toda tinta é à base de chumbo, né? Você pinta o cabelo, você usa batom, você usa maquiagem, você pinta a unha, né? Quando você passa batom na boca, né, que tem bastante chumbo, daqui a um pouco você está sem batom. Se batom evaporou, não, você comeu isso. Né? Tem uma estatística lá da quantidade de quilos que uma mulher come de batom na vida toda dela. Aí você vai comendo batom, você vai comendo chumbo. Quando o chumbo entra no teu corpo, é como eu botar um CD no computador. Ele começa a procurar um programa para abrir. Tu botou chumbo, tu comeu chumbo, o teu corpo começa, o que é isso? O que é isso? Eu preciso saber o que é isso para metabolizar e mandar para o lugar certo. Eu não sei o que é isso. Próximo passo aqui se parece com o quê? Então, o nosso corpo assimila muita coisa por mimetismo, ele confunde. E o corpo confunde o chumbo com ferro. E aí tu começa a acumular chumbo e tu começa a ter carência de ferro. Por isso que tem muita mulher que tem carência de ferro. Ah, mas eu como bife de fígado, eu como beterraba, eu tomo suplementação de ferro e estou sempre com ferro baixo. Tem que ver a misturação também, né? Sim, se você tiver muito chumbo, você não consegue absorver ferro. Mercúrio é outro metal tóxico. O mercúrio não faz parte do nosso corpo. Todo agrotóxico, pesticida, herbicida tem muito mercúrio. O mercúrio também ele é utilizado para conservar vacina, medicação. Tá? O mercúrio vai entrando no teu corpo, tu não consegue metabolizar e jogar para fora. O mercúrio não deixa tu absorver zinco e selênio. Zinco é bom para a imunidade, selênio é bom para o cérebro. Alumínio, outro metal extremamente tóxico. Sabe qual é uma das coisas que mais tem alumínio na face da Terra? Desodorante. Desodorante. Vocês, mulheres, vocês raspam a axila, tiram os pelos, dilata os poros e enche de alumínio. O alumínio não deixa de absorver o magnésio, previne mais ou menos umas 300 doenças. E assim por diante. A gente vai se intoxicando, né? Tudo que passa pela mão da indústria vai aditivo, químico, né? Para ter a mesma cor, para ter o mesmo odor, para ter a mesma crocância. Né? A gente quer isso. Você quer ir no mercado, comprar uma coisa, jogar no seu armário e daqui 1 mês, 2 meses você abre e você quer que esteja igual. E para isso vai muito aditivo químico. Isso vai te matar? Não, não vai te matar. Mas isso vai te deixar com uma capacidade tremenda, uma incapacidade de absorver alguns elementos que são essenciais à tua vida. E aí o que vai acontecer com isso? Tu começa a ter chumbo, tu começa a ter pouco ferro. Tu começa a ter alumínio, tu começa a ter pouco magnésio, tu começa a ter mercúrio, pouco zinco, pouco selênio. Aí tu começa a ter problemas metabólicos na produção de enzimas, na produção de hormônios. Ah, agora eu sou intolerante a isso, sou intolerante àquilo, não posso comer isso, me dá alergia àquilo, mas tu era assim? Não, eu fiquei assim. Por que você ficou assim? Isso é acumulativo. Tá? E o que acontece? Quando eu vou ingerindo uma série de substâncias químicas, eu vou desequilibrando isso. E o que acontece? Lá na tabela periódica, o ferro tem um número, o chumbo tem um número diferente. O mercúrio tem um número, o zinco e o selênio tem um número diferente. Eles têm um campo eletromagnético diferente. Tu acaba saindo da frequência do ser humano saudável. E aí, tu acaba ficando na frequência de bactéria, de fungo, de vírus. Aí tu acaba se tornando um bom ambiente. Você acaba se tornando um bom hospedeiro. Eu comparo o corpo humano com uma cozinha. Imagina que teu corpo é uma cozinha, né? Aí você não lava a louça, a pia está cheia de louça, o chão está cheio de lixo, tem pingo de comida, resto, copo sujo, prato sujo. Aí diz assim, ó, daí começa a encher. Barata, formiga, mosca. Aí diz assim, já sei como resolver isso. Vou ficar 7 dias passando veneno aqui. Aí mata as baratas, mata as formigas, as moscas que ficam caídas no chão. Diz assim, ó, resolvi o problema. Continua usando a cozinha. Vai voltar. Por quê? Porque o ambiente está propício para isso. Por isso que as pessoas têm problemas recorrentes. Ah, tem infecção urinária de repetição. Ah, tá sempre com dor de garganta. Ah, eu saio do antibiótico, entro no outro. E o pessoal quer resolver só com medicamento, né? Exatamente. Na verdade, a pessoa tem que ver que ela criou um ambiente propício para bactéria, para fungo. Por exemplo, Cândida é um fungo. Candidíase é um problema causado por fungo.
Mofo na parede é um fungo. Quando que mofo uma parede? Quando eu crio um ambiente para isso. Umidade, pouca ventilação, não bate sol. Eu criei um ambiente, mofa. Se mofou, o que eu tenho que fazer? Chamar um pintor para dar uma mão de tinta em cima? Ameniza, mas não vai resolver, entendeu? Se eu estou com problema urinário de repetição, infecção urinária de repetição, se eu tomar um antibiótico, o que vai acontecer? Eu vou matar aquela colônia de bactérias, mas vai voltar porque o ambiente está pronto. Por isso que algumas pessoas pegam e outras não. Por exemplo, às vezes tem um casal, né, eles são casados, eles dormem na mesma cama, compartilham do mesmo copo, aí um tem uma bactéria no estômago, o outro não tem. Por quê? Porque aí é um ambiente propício, não aqui. Os parasitas também se comportam dessa forma. Eles se instalam e se reproduzem num ambiente propício. E o ambiente e o corpo humano equilibrado não é ambiente de doença. Isso é um prêmio Nobel de Medicina de 1930. Uma coisa que eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes, né, a diferença do produto processado para o não processado, e por que isso ficou tão comum, né, ter esses produtos processados na prateleira. Eles fazem justamente para ter mais tempo de duração na prateleira. Para quê? Para outros micro-organismos não consumirem, né? Exatamente. E se nem um micro-organismo, às vezes nem um ratinho, nem uma formiga que é aquilo... Pô, e a gente está comendo tanto, né? A gente não tem essa capacidade tão boa de escolher um alimento como às vezes algum animal tem, entender o que é bom pra gente, o que não é bom. Você sabia que teve uma universidade americana que fez um estudo? Eles pegaram um cereal famoso, que eu não vou falar o nome, que todo mundo conhece, e eles pegaram esse cereal e moeram esse cereal e fizeram uma pasta. Eles pegaram a caixa do cereal, moeram a caixa e fizeram uma pasta com a caixa. E começaram a alimentar uns ratos com a pasta do cereal e outros com a pasta da caixa. E de tantos em tantos dias tirando sangue e fazendo análise. Você sabia que é melhor comer a caixa? Existe uma lista enorme de alimentos que é melhor você comer a caixa. Faz menos mal você comer a caixa do que comer o que está ali dentro. Se você for ler o rótulo atrás daquele alimento, né, você é nutricionista, você sabe, ruim. Tem coisa ali que a gente não consegue nem pronunciar, de tão químico. Né? Como eu falei, isso vai te matar? Não, mas isso vai deixar você com dificuldade de absorver alguns outros elementos, isso vai mudando o terreno biológico, vai alterando a tua frequência, vai se tornando um ambiente propício para parasitas, né, e vai desequilibrando órgãos e sistemas que vão gerar doenças. Então, por isso que é importante a gente conseguir identificar isso lá atrás, no seu estágio pré-clínico, e não deixar vir a se transformar numa doença física, né, no tecido, né? Tiago, e os efeitos da radiação eletromagnética na nossa vida, né? De onde vem, que efeito que tem, como é que é? Então, voltando lá atrás, naquele átomo, né? Todo mundo sabe desenhar um átomo, né? É uma bolinha no meio e com os elétrons girando em torno do núcleo, né? Os elétrons girando em torno do núcleo, isso é energia, tá? Você é um grande aglomerado de átomos. Se eu pegar o meu celular e abrir a rede Wi-Fi, qualquer um aí que está assistindo, que mora num prédio, abre a rede Wi-Fi do celular. Vai pegar 10, 12 redes Wi-Fi. Então, uma onda de Wi-Fi, por exemplo, estou falando Wi-Fi, mas pode ser qualquer onda. Né? Uma onda de Wi-Fi, ela atravessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 paredes, atravessa a laje e chega no meu celular. O nosso corpo é molinho, passa fácil. Toda vez que uma onda eletromagnética atravessa um corpo, isso tem uma consequência física. Toda vez que uma onda eletromagnética atravessa um corpo, ela colide nos átomos e eu perco elétrons. Se eu perco elétrons, eu tenho dois problemas. Um átomo, ele só é um átomo porque ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Se eu olhar o ferro na tabela periódica, ele tem número atômico 26. O que quer dizer isso? Ele tem 26 prótons, 26 elétrons. Se eu perco um elétron, se eu perco 1, 2, 5 elétrons, isso não é mais um átomo. Isso é um íon positivo, porque ele tem mais carga positiva que negativa. Isso é um radical livre. Então, a radiação eletromagnética é um gerador violento de radicais livres. Por exemplo, a pessoa assim, ó, eu vou comer brócolis, porque o brócolis
combate os radicais livres e previne o câncer. Aí vai lá e esquenta o brócolis no micro-ondas. E fica mexendo no celular esperando o brócolis ficar pronto. Tu está sendo bombardeada de ondas eletromagnéticas que vão gerar milhares de radicais livres. O que acontece? Quando eu perco elétrons, como o elétron é energia, se eu perco elétrons, eu perco energia. Então, pessoas que vivem o dia inteiro com celular, com notebook, com iPad, com fone, com Bluetooth, são pessoas que geralmente estão sempre cansadas. Porque a radiação eletromagnética gera radicais livres o tempo inteiro e tira energia da pessoa. Você é um ser terrestre, né? Se eu te pegar e te jogar no espaço, você não dura meio segundo. Só que a gente passa o dia inteiro com sapato com sola de borracha, que é isolante, e cheio de celular, notebook, iPad, e computador, e micro-ondas. A gente vira uma bola de radical livre e cansado, sem energia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou que um campo eletromagnético acima de 50 amperes é altamente prejudicial à saúde e potencialmente cancerígeno. Acima de 50. Sabe quanto é que tem um celular? Mais ou menos 2.000. Se você ficar 10 minutos falando no celular, no ouvido, você aumenta 1 grau a temperatura do seu cérebro. Se você dorme com o celular embaixo do travesseiro, é quase como tu dormir com a cabeça dentro do micro-ondas. Tu cozinha o teu cérebro. Tem coisas que devolvem elétrons. Por exemplo, um dos maiores geradores de elétrons que existe é a água corrente. A água corrente é um gerador de elétrons. Por isso que as pessoas falam assim, ó, tomei um banho de cachoeira, parece que eu rejuvenesci uns 10 anos. Mas como assim corrente? Água corrente, água correndo. Por exemplo, assim, tu nunca percebeu que todo lugar bacana, por exemplo, se tu vai num hotel 5 estrelas, sempre tem uma roda d'água, tem uma cascatinha, né? Tu vai num espaço terapêutico, fazer uma massagem, tem uma fonte de água. Porque água corrente é gerador de elétrons. Se você chega perto, você se reequilibra, você se sente melhor. Por que as pessoas tiram férias e querem ir para a praia? Querem ir para o lago? Querem ir para perto de um rio? Água corrente é um gerador de elétrons. Você entra no mar, as ondas, o movimento do mar é um gerador violento de radicais livres. Você se reequilibra. Caminhar de pé descalço na grama. Abraçar uma árvore. Parece coisa de hippie, parece coisa de louco, mas os antigos diziam assim, tu tá com uma cara feia, abraça uma árvore. A árvore está aterrada, tu abraça a árvore, ela está aterrada, você se reequilibra de novo de elétrons. Antigamente, eu e minha família, eu e minha esposa e minha filha, agora eu tenho um outro filho, né? A gente morava num prédio, num apartamento. Concreto, né? Cheio de deitado na minha cama, eu pegava umas 10 redes de Wi-Fi. Hoje a gente mora perto do mar, mora numa casa com grama. A gente tem o costume de caminhar de pé descalço na grama, para dar uma reequilibrada, porque tem como viver sem celular? Não, se eu vivo sem celular eu fico fora do que está acontecendo. Hoje em dia todo mundo se comunica por ali, a gente combinou de eu vir aqui pelo celular. Então é complicado. Então a gente tem que saber balancear isso, utilizar a tecnologia, mas saber que isso também tem um efeito e tentar compensar isso. É só observar os animais. Tu já viu alguém falar assim, ó, nossa, deixei meu celular aqui, ele sumiu. Meu cachorro veio aqui, pegou meu celular, levou lá para a caminha dele e roeu meu celular. Tu já viu alguém falar isso? Eu nunca. Eu sempre gosto de falar, até para os meus pacientes, a cura está muito próxima ao que é natural, né? É perto da natureza. Então, tudo que a gente faz que é diferente disso, né? Que não é tão natural, vai mexer ali com a nossa saúde, né? Com certeza. É só olhar os que os animais fazem, né? Os animais não se interessam por isso, né? Você chama um cachorro para dentro de casa, né? Você brinca com ele, passa a mão, daí quando você para de dar bola para ele, aonde que ele vai deitar? Lá embaixo do aparelho da TV a cabo, embaixo da televisão, deita com a cabeça encostada no roteador de internet? Não. Ele vai lá na cozinha, deita no piso, vai para um canto. Os animais são sensíveis. Quem entende muito disso, eu tenho uma amiga
francesa que trabalha com Fei Shui, ela entende de campos eletromagnéticos. Ela diz assim, você quer saber o melhor lugar para dormir no seu quarto? Você deixa o quarto vazio e larga um cachorro ali dentro. Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai cheirar. Onde ele deitar, tu vai botar tua cama lá. Lá tem um bom campo eletromagnético. Tiago, a conversa tá muito legal, mas a gente está estourando no tempo. Passa o teu contato pro pessoal. Então, o meu contato está aparecendo aqui embaixo, tá? Esse é o contato da clínica. Né? Quem quiser marcar uma avaliação, um exame, né, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone. A gente faz uma consulta, faz um exame, a gente conversa mais, eu explico mais coisas. E é isso, trabalhamos com prevenção. O importante é deixar o último recado, que é toda doença, não importa qual ela seja, é um desequilíbrio do sistema. A nossa finalidade é identificar os desequilíbrios e tentar reequilibrar o organismo para a doença ir embora. Um organismo equilibrado não tem doença. Prêmio Nobel de Medicina de 1930. Tiago, muito obrigada. Obrigada, pessoal de casa. Gratidão. Boa noite.